E as tempestades, que causaram muitos alagamentos no interior do estado do Rio, também minimizaram a situação das secas em importantes corpos hídricos. É o caso do Rio Macaé, que teve o nível elevado nas últimas semanas. O Rio Macaé, importante corpo hídrico para a cidade do norte do estado do Rio, volta a fluir com maior volume de água. Segundo dados do Instituto Estadual do Ambiente, o nível atingiu 1,21 m. A altura ainda está longe da cota normal de 2,33 m, mas já se recuperou do longo período de estiagem registrado no fim do ano passado. Essa questão ela é ainda mais acentuada e agravada pelo fato do rio ter um comprometimento em algumas partes do seu leito com a mata ciliar, que é a perda dessa vegetação, queimadas, como ocorreram muitas no ano passado, em 2024, e ainda áreas muito grandes de pastagem próximas ao leito. Isso faz com que o rio perca a capacidade de manter o volume, de manter a água no seu leito ao longo de todo o ano, principalmente quando chega a estação seca. Então, por mais que nós agora no verão possamos comemorar a chegada da estação chuvosa, as chuvas principalmente nas regiões de cabeceira do rio, isso por si só não assegura que nós tenhamos o rio com volume de água por todo o ano. Além de ser canal de navegação para os pescadores, é fonte de abastecimento de água para os moradores de Macaé. A bacia abrange 6 municípios do norte fluminense e Baixada Litorânea. Além da capital nacional do petróleo, abastece Rio das Ostras e parte de Casimiro de Abreu. Então é necessário que, além disso, que nós continuemos pressionando e lutando por políticas públicas que consigam restaurar a saúde do Rio Macaé, para que ele tenha capacidade de responder, de conseguir manter o volume de água ao longo de todo o ano. Porque se isso não ocorrer, por mais que tenha chuva agora, pode chegar a estação seca, o volume de água pode reduzir consideravelmente. Isso a longo prazo pode trazer consequências bem graves para o abastecimento de água na população aqui na região. A recuperação do corpo hídrico foi possível com o retorno das chuvas. Foram vários dias seguidos. Essa condição climática foi favorecida pela atuação de um fenômeno meteorológico conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul. Ele funciona como um canal de umidade que pode alcançar no acumulado até 400 milímetros em diversas localidades. Tem chovido bastante e principalmente na Serra Macaense, que é onde nasce o Rio Macaé. E é esperado que esse volume ainda vá se recuperando ao longo dos próximos dias e meses, porque o verão é a estação chuvosa, ou seja, é a que chove mais, e a gente está num ano de neutralidade, ou seja, nem Laninha, nem El Ninho. Então é esperado que as chuvas sejam dentro da média. O fenômeno tem influência ainda em outros estados do Sudeste. No Espírito Santo, a chuva traz atenção especial para o nível do Rio Doce no município de Linhares. Situação semelhante é observada em Governador Valadares e Juiz de Fora, em Minas Gerais, com destaque para as bacias hidrográficas dos rios Pomba e Muriaé, que cortam cidades do norte e noroeste fluminense. Olha só que interessante, gente. Momento bom, né, para o Rio Macaé, que é um rio brasileiro que banha o estado do Rio de Janeiro, e ele tinha uma denominação antes de Rio dos Bagres. E ele nasce, olha só que curioso, nasce na Serra de Macaé, próximo ao Pico do Tinguá, que fica na área de proteção ambiental de Macaé de Cima, em Nova Friburgo. E ele tem aí 136 quilômetros. Atualmente o rio Macaé abastece Macaé e Rio das Ostras. É um rio importantíssimo para a flora, para a fauna regional, também como abrigo de peixes. E o rio Macaé ele flui na direção leste-sudeste e alcança o município de Macaé, na localidade de Barra do Sana. E aí, a partir desse ponto, ele serve de divisa com Casimiro de Abreu até o Córrego do Retiro. E aí em diante, ele segue aí dentro dos limites, né, do município de Macaé, através da Baixada, até chegar à sua foz no Oceano Atlântico, onde está situado aí o centro urbano da cidade. Então, destacando aí esse rio importantíssimo, que agora, com as fortes chuvas, claro,
que traz aí essa recuperação, mas que ainda não é total. Ano passado a gente viu que a seca interferiu bastante, isso anima, mas a gente precisa sim falar que essa estrutura, aliás, a infraestrutura que precisa, toda essa recuperação ainda é importante nesse ano de 2025 para o nosso querido Rio Macaé.